Olá! Durante a pandemia da Covid-19, o Estado se articulou para que não faltassem leitos para a população capixaba e investiu na vacinação em massa. E para falar sobre este e outros assuntos, convidamos aqui hoje no estúdio da S-News o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes. Seja bem-vindo, secretário. Muito obrigado. Secretário, como foi esse planejamento inicial, para garantir a assistência da população capixaba? A primeira reunião de avaliação do cenário possível com a Covid-19 no Espírito Santo foi na última semana de janeiro de 2020. Nós estabelecemos a partir daquela reunião uma agenda semanal de avaliação do cenário, considerando o comportamento da pandemia nos outros países. Então, aí em fevereiro nós tínhamos o comportamento da Covid já na China, no Irã, depois em março na Europa, e nós conseguimos em fevereiro desenhar um cenário muito perigoso para o Estado do Espírito Santo, identificando que na segunda quinzena de abril até o mês de junho poderíamos ter uma grande onda no Estado. E já no mês de março nós lançamos uma estratégia chamada Leitos para Todos, com uma agenda de construção de leitos definitivos na rede estatal e própria. E decidimos tomar talvez a primeira grande decisão acertada da pandemia, que foi mobilizar o Hospital Jaime de Santos Neves para atender pessoas atingidas pela Covid-19. Então, enquanto o Brasil discutia em março de 2020 abrir 2.000 leitos para o Brasil inteiro atender pessoas com a Covid-19, nós já tínhamos no primeiro planejamento nosso a previsão de construir mais de 800 leitos, que na segunda atualização foi para mais de 1.500 leitos a perspectiva nossa. E abrimos mais de 2.000 leitos em todo o estado. Fomos o estado que mais ampliou o leito per capita e hoje temos a maior cobertura de leitos de UTIs por 10.000 habitantes disponíveis para a regulação do estado. Então, nós atendemos pessoas da rede privada, foram, e nas diversas ondas, pessoas com planos de saúde, pessoas que viviam só do financiamento privado da saúde, foram atendidas no SUS. Atendemos também pessoas de outros estados do Brasil, de Roraima, do Amazonas, de Santa Catarina, e permitiu que o Estado pudesse suportar os momentos mais difíceis, mais intensos, sem o colapso, sem aquelas cenas dantescas que nós vimos acontecer na Europa e em outros estados do Brasil. Então, o que permitiu foi uma adequada avaliação de cenário e nos prepararmos para os piores cenários possíveis. Secretário, o senhor comentou sobre outros estados, Hoje, todos os estados do Brasil já não exigem mais o uso de máscara, assim como o Espírito Santo. O que possibilitou essa ação e como estão os índices de vacinação no Espírito Santo? Então, a prerrogativa que foi dada pelo estado de emergência no Brasil de obrigar o uso de máscaras e obrigar temas vinculados à internação, à testagem, ou mesmo à vacinação, que também foi uma prerrogativa que foi dada pela legislação, ela foi para um período onde a gente precisava alcançar metas de vacinação, alcançar graus de coesão, obrigar o uso de medidas que pudessem, de fato, reduzir o risco de infecção pelo vírus. E nós, neste momento, considerando uma queda sustentada, não vivida em qualquer outro momento anterior da pandemia. Desde o início da primeira expansão de casos, nós não tínhamos tão poucos pacientes internados, evoluindo a óbito e também casos novos registrados. Nós temos uma média a cada 7 dias de 60 casos em todo o estado do Espírito Santo. E hoje no Espírito Santo, por uma decisão de governo, da estratégia de testagem em massa, você tem acesso aos testes de maneira muito facilitada. Então, nós, num ambiente de ampla oferta de testes, temos muito poucos casos. Então, com a vacinação alcançando já 96% da população adulta com a primeira dose, 80% da população total apta a ser vacinada com esquema completo, já avançando na vacinação das crianças, quase 80% dos adolescentes praticamente com 2 doses em todos os municípios do Espírito Santo, nós temos um fenômeno que foi o fenômeno esperado, com a chegada das vacinas, que era a imunidade coletiva. Então, essa imunidade alcançada por uma medida segura e eficaz, ela, sem dúvida nenhuma, permite que, neste momento, a gente tenha uma agenda de restabelecimento pleno das atividades econômicas e sociais e que o risco relativo de se infectar pelo vírus ao conviver na rua, num ambiente fechado, ele está muito reduzido. Então, nós mantemos as máscaras como uma recomendação a pessoas com comorbidades, a idosos, a população que tem algum tipo de vulnerabilidade a uma doença como a Covid-19
e obrigatoriamente para as pessoas sintomáticas. Toda pessoa sintomática, mesmo que não seja Covid, porque pode ser influenza ou outra doença, deve utilizar máscara. Se for Covid, deve se isolar também pelo mesmo período que já estava definido anteriormente. E também deve testar as pessoas próximas. Então, mas sem dúvida nenhuma, nós temos neste momento um momento em que a gente precisa viver a oportunidade de prescindir da obrigatoriedade do uso das máscaras. Se ocorrer uma nova variante com escape vacinal, se nós tivermos daqui a um tempo uma baixa adesão à terceira dose, que torne a população mais suscetível à Covid-19 e tenhamos uma nova onda, é possível que a gente volte a recomendar, adotar a obrigatoriedade das máscaras até em locais abertos. No entanto, não é o cenário que nós esperamos, não é o cenário que nós desejamos, e nós queremos seguir mobilizando as pessoas para uma agenda de vacinação. A vacinação com esquema completo, atualizado, é a principal medida capaz de evitar que isso aconteça. E a principal alegria nossa não é a desobrigação das máscaras, é o fim dessas sucessivas sequências de dias com muitos óbitos. Foi muito difícil durante toda a pandemia contar tantos óbitos. Pessoas que não tiveram acesso à vacina, depois de um tempo, quando as vacinas chegaram, mesmo com a ampla disponibilidade, pessoas que se recusaram a ser vacinadas. E neste momento, sem dúvida nenhuma, a redução dos óbitos é o que mais nos emociona, mais nos mobiliza. Com certeza. E, secretário, como é que está aí o esquema de vacinação para as crianças, né, de 5 a 11 anos de idade? Os pais inicialmente ficaram um pouco receosos. Nós ainda não temos uma vacinação num ritmo satisfatório das crianças de 5 a 11 anos no estado do Espírito Santo. Nós reconhecemos que houve uma fragilização muito grande da confiança da família, que já estava acostumada a vacinar seus filhos. Mesmo com o prejuízo das vacinações dos últimos anos, a gente alcançava 75%, 85%, 80% da meta de cobertura. Nós estamos, a duras custas, chegando a 50% agora com a primeira dose. E temos quase 50 mil crianças com a segunda dose atrasada. Então, de fato, nós precisamos reforçar o tempo todo, né, à comunidade que as vacinas disponíveis para crianças de 5 a 11 anos são necessárias. A Covid-19 foi a principal causa de internação por doença infecciosa em todos os estados do Brasil, em todos os leitos pediátricos que nós tivemos. Sim. No Brasil, foi a doença infecto-contagiosa, já com vacina disponível, que mais matou crianças. Nós não temos um impacto semelhante nas crianças da Covid-19 como nós temos nos idosos. Mas nós não podemos comparar crianças com idosos. Nós comparamos crianças com crianças, idosos com idosos. E entre as doenças que afetam crianças, é a doença que mais afetou a população pediátrica. E tendo vacina segura, eficaz, disponível, nós precisamos reconhecer isso como um direito da criança a ser protegida. Os nossos filhos merecem ser imunizados. É uma cultura, uma tradição do povo brasileiro, da saúde pública, que não tem ideologia, que não tem partido político, que não precisa ser involucrada, envolvida em temas de polarizações alheias à ciência, à saúde pública. Então, nós precisamos, reforçar a população, a família, que as vacinas são seguras e eficazes. Eu tenho uma filha de 4 anos. E ela foi vacinada com a Coronavac, com as 2 doses, dentro do estudo do Hospital das Clínicas aqui do Estado. Nós estamos reconhecendo e provando com mais estudos aquilo que os estudos que já existiam e que subsidiaram a decisão do uso da Coronavac em crianças, de que ela é extremamente segura e eficaz. A foto lá em casa é de toda uma família vacinada. Então, isso é muito bom, isso dá para a gente muita alegria, muita segurança. E isso a gente precisa transmitir e dar o exemplo para toda a família capixaba. O governador Casagrande comprou vacinas. Nós compramos 500 mil doses, 500 mil de doses de Coronavac para poder aplicar na população adulta, nos adolescentes, nas crianças. E nós, neste momento, precisamos aproveitar a ampla disponibilidade. Infelizmente, nos próximos dias, podem vencer milhares de doses de vacina da Pfizer pediátrica. Porque essas vacinas foram descongeladas, foram preparadas, o ritmo da vacinação é muito lento, então não se chega a utilizar todas as doses do frasco, e diariamente a gente vai perdendo doses
porque há uma adesão baixa da população. Então, chegamos agora a 50% e a velocidade vem caindo. Então, é importante, é fundamental que a gente reforce a necessidade, a segurança e a eficácia das vacinas. Secretário, o senhor comentou sobre as testagens, né? Elas continuam? Continuam. Testar continua sendo fundamental para romper a cadeia de transmissão. Então, qualquer cidadão, diante de qualquer sintoma, mal-estar, dor de cabeça intensa, falta do apetite, a pessoa que perdeu o olfato, o paladar, com febre, com sintomas que podem ser suspeitos de dengue, de gripe, porque são sintomas que a gente conheceu ao longo da pandemia que poderiam ocorrer na evolução da Covid-19. Deve procurar um ponto de testagem. Nós mantemos os pontos de testagem nos locais de alto fluxo, como terminais, na atenção básica, nos hospitais, e é fundamental para que a pessoa não tenha dúvida e saiba que ela está infectada e que ela não deve transmitir para outras pessoas. A nossa capacidade de testagem foi a melhor do país. Nós desenvolvemos talvez a melhor estratégia de acesso aos testes, tanto de antígeno quanto os testes de RT-PCR, que é o padrão ouro. E no estado nós compramos testes que são o combo de influenza e Covid. Então as crianças até 5 anos de idade, as gestantes, as pessoas com comorbidade, os idosos que têm suspeita de Covid podem testar com este teste. E aí sabe diferenciar se é influenza ou se é Covid-19. Então é fundamental que se mantenha a percepção de risco que leva à suspeita de poder ser a Covid-19 e que a população seja devidamente testada, que a gente não seja pego de surpresa por não reconhecer um comportamento novo da doença. Então, como tem muitos testes disponíveis, se a doença voltar a crescer, a gente consegue reconhecer muito rapidamente. Então, para além de romper a cadeia de transmissão, tem uma função epidemiológica, que é reconhecer o real comportamento da doença. A CESA também, nesse período, trabalhou para fortalecer a atenção primária à saúde. Como tem sido realizado esse trabalho, secretário, e esse auxílio também aos municípios? O governo do estado, em 2019, criou o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação, o ICEP. Nós tínhamos, em 2019, somente 86 médicos de família e comunidade, que é a especialidade médica do especialista na família, especialista em gente, especialista que é capaz de resolver até 90% dos problemas na consulta ambulatorial de atenção primária. Nós tínhamos uma indisponibilidade desse especialista no SUS e decidimos então criar um programa de formação de especialistas, médicos, enfermeiros e dentistas, especialistas na família e comunidade. Então lançamos um programa junto com os municípios. Hoje 78 municípios capixabas, todos os municípios têm termo de cooperação firmado com o ICEP. Então eles oferecem o espaço da atenção básica, o espaço da unidade de saúde da família, para que profissionais supervisionados por professores especialistas titulados do nosso instituto façam uma formação em serviço de 3 anos. E aí eles vão estar se especializando ao mesmo tempo que vão atendendo na unidade básica. E esse projeto já está chegando agora a 1.200 profissionais participando dele, e eles estão ocupando as equipes que eram muito poucas e que foram expandidas. O Espírito Santo tinha a 5ª pior cobertura de atenção primária à saúde do país, de estratégia de saúde da família, e hoje nós estamos disputando a 5ª posição e podemos chegar à 3ª melhor posição de cobertura de todo o país. Porque nós queremos fazer aquela medicina que dá mais resultado, que é a medicina preventiva, que é a medicina que dá cuidado integral, é a medicina que acontece no bairro, na comunidade, e que ela possa ser reconhecida como a principal porta de entrada para o sistema. Porque se eu precisar ir para um hospital, fazer uma cirurgia, precisar de um exame, é na medicina da família que a gente pode fazer uma avaliação inicial que possa reconhecer a necessidade daquela conduta e lá a pessoa é encaminhada. Então a atenção básica, além de poder cuidar de 80% a 90% dos problemas de saúde, ela também deve ser a porta preferencial de acesso ao sistema. E essa é a nossa grande aposta, é colocar médicos em todos os bairros, é colocar profissionais de saúde em todos os bairros, junto com os agentes comunitários, para cuidar da população de maneira longitudinal. Ao longo de muitos anos, os mesmos profissionais cuidando da população no próprio bairro. Desta maneira, a gente entende que é muito a relação custo-efetiva de ter médicos, enfermeiros, dentistas, equipes multiprofissionais atuando em todos os bairros, é muito melhor do que ter esses profissionais em poucos hospitais.
Essa é a relação que a gente faz. Secretário, o senhor também comentou que a CESA tem 3 estudos em andamento aí com a UCAM. Viana Vacinada, Projeto Curumim e o projeto da vacina de reforço para os idosos, né? Como estão esses projetos? Então, o governador Casagrande, desde o início da pandemia, sempre nos orientou a apostar na relação com as instituições de ensino e pesquisa. E nós conseguimos envolver tanto o Hospital das Clínicas, quanto o próprio Ministério da Saúde, a Fiocruz, por meio de uma articulação do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação, o ICEP. Então, nós tivemos também profissionais da EMESCAN envolvidos nessas iniciativas, que visam reforçar os conhecimentos que nós temos no que diz respeito aos resultados de segurança, imunogenicidade e de eficácia do uso das vacinas disponíveis para crianças, do uso das vacinas da meia dose da AstraZeneca, que foi o projeto desenvolvido em Viana, e também a 4ª dose dos idosos. Na prática, todos esses 3 estudos estão ganhando relevância internacional. Por quê? A meia dose, já com os resultados apresentados, ela pode ser e deve se consolidar como a nova dose ajustada da vacina AstraZeneca. Ela demonstrou-se capaz de poder gerar, inclusive em alguns casos, mais anticorpos do que a dose padronizada. Então, considerando uma estratégia nacional de imunização, onde o reforço anual poderá ser necessário para toda a população, e que a vacina da AstraZeneca é uma das vacinas mais imunogênicas, mais eficazes e que tem o menor custo de produção e comercialização, sendo produzida no Brasil pela Fiocruz, nós, a partir do estudo realizado em Viana, com a participação do governo do Estado, do Hospital das Clínicas, do Ministério da Saúde, todos os atores que eu citei, poderá contribuir, inclusive, para a estratégia de vacinação em outros lugares do mundo. O estudo já foi apresentado para a Organização Mundial da Saúde, para a Organização Pan-Americana da Saúde, a Fiocruz conduz o debate junto à Anvisa, porque podemos, inclusive, ter mudança na bula da dose padronizada. Do estudo da 4ª dose dos idosos, ou do 2º reforço, ele permitiu que o Espírito Santo fosse um dos primeiros estados do Brasil a incluir todos os idosos acima de 60 anos como aptos a receberem o 2º reforço. O Ministério da Saúde, lembrando, autorizou para idosos com mais de 80 anos. Aqui no nosso estado, por conta de que nós incluímos um estudo de efetividade de vida real para os idosos, toda a população idosa poderá ser protegida com essa dose, 2ª dose de reforço. E no caso do projeto Curumim, nós queremos reforçar as convicções que já existem com os estudos publicados, né? E o perfil de análise laboratorial do projeto Curumim é o mais completo de todos os estudos feitos com a Coronavac no mundo. Então, até a própria Sinovac participou no início das discussões sobre o projeto Curumim e revisando todos os estudos publicados pela própria indústria, o perfil laboratorial que nós vamos fazer no estudo, ele sem dúvida nenhuma será o mais completo já publicado e vai permitir que a gente tenha convicções mais fortes ainda na segurança e no uso da Coronavac em crianças. Então, a aposta na ciência sempre demonstrou ser uma aposta de baixo risco de erro. Quando a gente aposta em evidências científicas, quando a gente procura identificar aquilo que funciona de fato, aquilo que é seguro, a gente acaba tendo o melhor caminho para poder cuidar da comunidade. Secretário, o senhor, agora como presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o senhor planeja desenvolver algum projeto que aplicou aqui no Espírito Santo como secretário estadual? Então, o CONAS, ele sempre trata de expressar o pensamento médio dos secretários de Estado e levar para o conjunto dos secretários as experiências exitosas que temos nas gestões estaduais. Nós criamos aqui no Estado do Espírito Santo o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação, o ICEP, como uma instituição de ciência e tecnologia que tem aportado recursos para a formação de recursos humanos, de especialistas, para a pesquisa científica, para o desenvolvimento de tecnologias. E nós entendemos que é importante que tenha, por exemplo, uma ICT nacional. Nós estamos trabalhando hoje com um debate de criar também uma ICT para o CONAS. Quem sabe nós não possamos ter no futuro breve, uma Instituição Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde do Conselho Nacional, para que isso que a gente faz hoje com o ICEP no Estado possa ser feito em todos os estados brasileiros por meio de uma instituição
que organize o nosso ecossistema de inovação, de formação de recursos humanos em todo o país. Também a experiência de gestão hospitalar do Estado, ela foi uma experiência que é reconhecida no Brasil inteiro. Nós atendemos quase o dobro de solicitações na regulação de leitos do Estado e aumentamos quase em 30% a capacidade de atender em até 24 horas os pacientes. Nós tínhamos um tempo médio de regulação para resolver do pedido até a internação do paciente de 34 horas em 2018. Hoje o nosso tempo médio para regulação é de 14 horas. Não obstante termos quase duplicado a quantidade de solicitações, a eficiência dos mecanismos regulatórios que nós criamos, implantando núcleos internos de regulação em todos os hospitais, escritórios de gestão de alta e padronizando toda a conduta da central de leitos, permitiu que o Estado tivesse um alto desempenho durante o enfrentamento à pandemia e um desempenho que ele não tinha antes de ocorrer esse desastre no Estado. Então, nós temos algumas ações vinculadas ao apoio à formação de recursos humanos na atenção básica, que tem ganhado muita visibilidade, e algumas soluções tecnológicas, como, por exemplo, a nossa plataforma de notificação de doenças compulsórias, o ESUS-VS, que é onde os médicos e enfermeiros notificam os casos de Covid-19 e de outras doenças. Ele está sendo disponibilizado para todo o Brasil, porque foi uma plataforma desenvolvida aqui no Estado, com apoio da OPAS, é um software público e poderá ser utilizado por qualquer outro Estado. Nós também estamos desenvolvendo uma solução de regulação, a nossa solução de registro das vacinas. Então, esse protagonismo, esses êxitos que a gente conseguiu constituir no Estado, eles vão ser todos compartilhados com os demais colegas secretários de Estado. Parabéns, secretário. Muito obrigada pela sua presença aqui e parabéns por todo o trabalho desenvolvido no Estado. Muito obrigado, Priscila. Muito obrigado a todos.